Fate, 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 Destino, Fate, aquela franquia que tem vários animes e obviamente não é muita coisa pra falar. Então, gente, vamos continuar falando de Fate, não é mesmo? Caso vocês não me conheçam, eu sou Sora e hoje eu irei basicamente listar pra vocês os servos de Fate. Eu irei explicar cada classe de servo de Fate, tanto as originais quanto as especiais. Mas antes eu queria dizer que é o seu destino deixar um like nesse vídeo. Então, como você está destinado a isso, é melhor deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, deixa os feedback aí nos comentários. E agora bora aí para essa jornada, para este vídeo que você está destinado a ver. Depois da vinheta. Vou fazer uma breve explicação do que diabo é uma classe de servo. Basicamente, as classes dos servos elas são uma espécie de receptáculo para a invocação do chamado espírito heróico, o grande herói da humanidade. Basicamente, o Santo Graal, ele pega um espírito heróico, um herói da humanidade, e encaixa ele para uma dessas classes que melhor condiz com as ações que eles fizeram. Isso quer dizer também que alguns espíritos heróicos, por ter feito várias ações, eles também podem ser invocados em diferentes classes. Por exemplo, o Cão de Kulan, o Lanceiro de Fate Stay Night. Também é dito na lenda dele que ele era um exímio mago, então ele também pode ser invocado na classe dos magos, no caso o Caster. Então esse espírito heróico, ele pode ser invocado como um lanceiro, por ter a sua grande habilidade com lança, tanto como Caster por ser um exímio mago. Justamente porque a classe é basicamente um receptáculo para a invocação do chamado espírito heróico. Tanto é que se você for ver, lá em Fate Stay Night ele usa um pouquinho de magia. Porém, dependendo da classe, ele vai estar limitado a fazer aquilo. Apesar dele ser um lanceiro, ele pode usar um pouquinho de magia, porém, como não é a classe própria para isso, ele não pode se tornar um grande mago da mesma forma. Apesar dele ser invocado como Caster, ele não pode usar as suas habilidades com lança, até porque o Caster é a classe dos magos. É basicamente isso, então bora começar com a classe dos servos. O Saber, Sabre ou Espírito Heróico das Espadas. O Saber, ele é a classe considerada a mais poderosa de Fate, justamente porque é a classe que dura mais durante as guerras do Santo Graal. O Saber, ele tem um excelente ataque, tem uma boa defesa mágica e também tem uma boa defesa. A sua defesa mágica ela é tão poderosa que ele é basicamente imune à magia, além de ter uma boa habilidade de montaria. No entanto, eles são servos fracos a ataques a longa distância. Eles são servos mais, além de ser fortes, eles são mais para bater de perto. Para uma pessoa se tornar um Saber, ele tem que ter uma lenda relacionada a uma espada lendária ou ele tem que ser conhecido como um exímio espadachim. 束ねる星の息吹、輝ける命の本流、受けるがいい。エクスカリバー! Alguns exemplos de Saber, temos o Rei Arthur do Fate Prototype, temos a Nero de Fate Extra e temos o Siegfried de Fate Apócrifa. Arqueiro, Archer ou espírito heróico dos arcos. O arqueiro ele é o servo de atirar, ele tem um bom ataque, uma boa defesa mágica. Não tão boa quanto a do Saber, mas são bastante razoáveis. E seu ataque é mais focado em atirar, eles não são bons a curta distância. Uma singularidade do arqueiro é justamente a sua, digamos assim, independência em relação ao seu mestre. O mestre ele precisa prover mana para um servo, para que o servo ele consiga se manter vivo em determinado local, no local que ele está. Porém o arqueiro ele tem certa independência, ele consegue durar mais sem a mana do seu mestre. Como assim? Um servo sem mestre, ele consegue durar certo tempo, porém não muito. Um Saber, por exemplo, que não está recebendo mana do seu mestre, ele pode durar 1, 2 dias. Já um arqueiro, ele consegue durar 5 dias, até uma semana sem a mana dos seus mestres. Para você se tornar um arqueiro, basicamente, você tem que saber atirar projéteis. Pode ser qualquer coisa, pode ser espada, pode ser bala, pode ser até pedra. Se você sabe atirar bem, você é um arqueiro. Alguns exemplos temos, por exemplo, o Billy the Kid lá em Fate Grand Order, que ele
usa armas, ele atira balas. Temos o Gilgamesh de Fate Stay Night, o cara atira espadas. E temos o Robin Hood de Fate Extra que atira flechas? Peraí, isso tá certo? Um arqueiro que atira flecha? Um arqueiro que usa arco? Tem uma coisa errada aqui, produção. Isso tá errado. Lancer, lanceiro, ou o espírito heróico das lanças. Os lanceiros, eles são servos, mais focados em agilidade. Eles têm um bom ataque, uma boa defesa mágica, porém eles são mais ágeis, são mais rápidos, porque não servem mais de bater e correr, por assim dizer. Diferentemente dos arqueiros, que eles têm certa individualidade, os lanceiros eles são servos bastante leais aos seus mestres. Geralmente o lanceiro ele tem muita lealdade para com o seu mestre. Dificilmente o lanceiro vai trair o seu mestre. Para você se tornar um lanceiro, assim como o Saber, você tem que ter uma lenda relacionada a uma grande lança. Você tem que ter ou grandes habilidades com lança, ou ter uma lenda relacionada a uma lança lendária. Alguns exemplos de lanceiro, temos o próprio Cão de Kulan, de Fate Stay Night, temos o Vlad III, de Fate Apócrifa, o nosso queridíssimo Drácula, e também temos a Elizabeth Bartori, de Fate Grand Order. Rider, cavaleiro ou espírito heróico da montaria. Os Riders eles não têm uma defesa e ataque, defesa mágica tão elevados quanto os outros servos. Porém, eles têm uma excelente agilidade, além de ser um servo mais focado em especial. Os fantasma nobre deles, os ataques especiais, são bastante poderosos. Eles não são tão fortes em si, porém o seu especial compensa a sua fraqueza, por assim dizer. Além de eles terem uma boa habilidade com montarias. Eles são capazes de montar bestas lendárias, como por exemplo a Rider de Fate Stay Night, ela consegue montar um Pegasus. Para você se tornar um Rider, basicamente você tem que estar relacionado a uma grande montaria, uma montaria muito famosa. Não importa se é um animal, não importa se é um barco, um avião, um carro, uma bicicleta, um skate. Se você sabe montar bem aquele veículo, você é um Rider. Alguns exemplos de Rider, nós temos o Edward Teach de Fate Grand Order, nós temos a Medusa de Fate Stay Night e também nós temos Francis Drake de Fate Extra. Berserker, o espírito heróico da fúria desenfreada. O Berserker, ele é um servo pura e exclusivamente de ataque. Ele é o servo que tem a maior força bruta dentre os servos. Porém, ele simplesmente ataca, ele não tem sanidade. Como assim? Para você se tornar um Berserker, primeiro você tem que ser muito forte. A sua lenda tem que ser relacionada com força. Além de você ter que abdicar da sua sanidade para se tornar um Berserker. O Berserker, eles simplesmente não pensam, eles simplesmente atacam. Tanto é que eles são os servos mais difíceis de se controlar, justamente porque eles utilizam muita mana e eles simplesmente não têm controle sobre elas, simplesmente porque eles são servos que ataca e ataca. Alguns exemplos de Berserkers são o Hércules de Fate Stay Night, temos o Spartacus de Fate Apócrifa e Frankenstein também de Fate Apócrifa. Caster, feiticeiro ou espírito heróico das magias e feitiçarias. Os casters eles são basicamente grandes magos ou grandes sábios do passado. Eles geralmente são servos que o mestre não quer muito invocar, até porque, né, tu vai invocar um outro mago pra te ajudar, sendo que você já é um mago. Eles não são lá muito úteis, entre aspas. A sua grande vantagem, assim, é justamente por eles terem grandes conhecimentos de magia do passado e também porque eles têm uma boa habilidade de marcar território, eles conseguem fazer grandes territórios. Porém, isso não é lá muito útil contra alguns servos, já que eles têm uma boa defesa mágica. Porém, tem alguns casters que conseguem dar algumas porradas em alguém. Para você se tornar um caster, você tem que ou ser um grande mago do passado ou ser um grande sábio do passado, não necessariamente um mago. Alguns exemplos de caster, nós temos a Medeia de Fate Stay Night, temos Gilles de Reis de Fate Zero e William Shakespeare de Fate Apócrifa. Pois é, o autor de Romeu e Julieta, de Hamlet, ele é um caster. É por isso que eu amo Fate. Assassino, espírito heróico dos assassinatos. Ele é um servo basicamente não feito para enfrentar servos. Ele é um servo feito para justamente enfrentar mestres. Isso porque
Ele não tem um bom ataque, não tem uma boa defesa, nem uma boa defesa mágica. Porém, ele tem uma ótima agilidade, ele é o mais ágil de todos os servos. Fora que ele tem a habilidade de esconder a presença de qualquer pessoa. Um Assassin ele só pode ser encontrado se ele quiser que encontrem ele. O Assassin, para você poder invocar ele, primeiro você tem que restar o canto do Assassin, tem que falar o nome da classe e automaticamente você já invoca alguém do chamado clã Ashashin, da antiga lenda do Sábio da Montanha da mitologia árabe. Tanto é que o nome da classe Assassin e o nome do clã Hashashin estão intimamente ligados. Porém, né, devido a marketing, é possível também invocar assassins que não fazem parte da família do Sábio da Montanha, no caso a do clã de Hassan. Alguns exemplos de assassin que nós temos. Temos o próprio Hassan, né, do braço amaldiçoado, o Hassan da serenidade, porque waifu. Porém, o servo mais intrigante dessa classe é Jack o Estripador. Olha essa imagem e você já sabe por que é intrigante. Aí você deve estar se perguntando: ah, mas Sora, tem também aquele servo lá, o Sasaki, o assassino do servo do Fate Stay Night. Aquele Assassin, ele é um caso à parte, justamente porque ele não é um servo invocado por um mestre, ele é um servo invocado por outro servo. Aquele Assassin, ele é basicamente uma aberração, ele não conta bem como um servo. Ele é um falso assassino, ele é uma anomalia, ele é falso, ele não presta, ninguém gosta dele, ninguém tá nem aí pra ele. Pois é. Você é vergonha da profissão! Bom, eu falei das classes de servos originais, agora eu irei falar das classes especiais, que são classes que aparecem em outros Fates porque história. A primeira delas é o Avenger, que apareceu em Fate Hollow Ataraxia pela primeira vez, e também no próprio Fate Stay Night ele é mencionado. O Avenger, ele é o servo conhecido como Angra Mainyu, aquele que recebeu todos os males da humanidade. Ele foi um servo invocado na Terceira Guerra do Santo Graal pelos Iceberns, como uma forma de, digamos assim, ganhar essa guerra, porque eles estavam perdendo. Só que esse servo, ele é muito fraco, ele não tem nada de bom, até as próprias armas que ele usa, ele não é boa. E o seu fantasma nobre, seu ataque especial é justamente devolver o ataque do inimigo, só que se ele levar um ataque muito forte, ele morre, então não é lá muito útil. Porém, ele é um servo corrompido que corrompe o Santo Graal, por assim dizer. Ele é o principal antagonista de Hollow Ataraxia e ele também é bastante mencionado em Stay Night, que eu não vou mais falar nada sobre ele, porque senão vai ser considerado spoiler e eu não quero gente me enchendo o saco, então bora continuar. O próximo deles é o Ruler, o espírito heróico das regras. O Ruler, ele é um servo invocado não por um mestre, mas pelo próprio Santo Graal como uma espécie de juiz da guerra. Ele é o servo que fiscaliza toda a guerra do Santo Graal. Ele também é um servo justamente que foi invocado pelos Iceberns na Terceira Guerra do Santo Graal. Só que nessa linha do tempo, ele foi invocado e deu origem aos eventos de Fate Apócrifa. Recapitulando, invocando o Avenger, leva a Fate Stay Night. Invocando o Ruler, leva pro Fate Apócrifa. O Ruler, para você se tornar um Ruler, basicamente você tem que não ter nenhum objetivo para com o Santo Graal. Você tem que ser uma pessoa totalmente isenta, não querer o Santo Graal. Se você tiver essa qualidade, você pode ser invocado como Ruler. Agora indo para as classes especiais de Fate Extra. São 3 delas. A primeira delas é o servo Saver, o espírito heróico da salvação. Eles são servos bastante poderosos, é o último chefão do primeiro Fate Extra. E eles são pessoas que conduziram a pessoa à salvação, entre aspas, a um grande conhecimento, a um estilo de vida. São pessoas que são vistas pela maioria dos outros como grandes profetas, grandes ícones e tudo mais. Eu não vou entrar em tipos de servo porque isso é bastante religioso. Porém, o servo que apareceu como Saver em toda a franquia Fate é Buda. Se tem alguns outros que podem entrar, novamente é quesito de religião, então fica a seu cargo saber quem são estes outros servos Savers. As próximas duas, elas estão, entre aspas, interligadas. A primeira delas é a Moon Cancer, que é no caso a Bibi, que é um B e um B, tipo a CC de Code Geass e o VV também de Code Geass, enfim. A Bibi é uma espécie de vírus, é um vírus que existe no computador do Fate Extra. O Mooncell e o objetivo dela é destruir e blá 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 blá, spoiler. 喜びなさい声は静か私の神は世界をドロドロにしてなさいカーストキューピッドクレンザー
segunda é o Alter Ego. Os Alter Egos, eles são uma espécie de servos que são derivados de um outro servo, mas ao mesmo tempo que não são os servos. Por exemplo, em Fate Stay Night tem a Saber e tem a Saber Alter. As duas são basicamente a mesma serva, só que os Alter Egos, eles são servos derivados de um outro servo. São basicamente 5 eles. Tem a Passion Lip, a Mel Chilif, a Kazura Drop, a Toilet e a King Protea. Todas elas vieram da Bibi e cada uma delas representa uma parte do corpo dela misturado com uma divindade. Agora nós vamos para o Foreigner, o estrangeiro ou o visitante do vazio. Bom, ele é uma classe de servos mais novos aqui na franquia Fate. Os Foreigners, eles são seres, entre aspas, misteriosos e ao mesmo tempo bem poderosos. Para uma pessoa se tornar um Foreigner, basicamente ele tem que manter a sua integridade à medida que ele vai caindo na loucura. Ele mesmo estando em loucura, ele tem que se manter íntegro. Ou ele deve ser um ser tão louco, mas tão louco, que ele não é consumido pela loucura, e sim a loucura é consumida pela mente dele. Ele tem que ter uma extrema força de vontade. Alguns exemplos aqui de Foreigners são poucos, mas, por exemplo, temos a Abigail Williams e o Yang Guiufei. Ambos são lá do Fate Grand Order. E a última serva vindo do Fate Grand Order é a Shielder, o espírito heróico do escudo. A Shielder é uma espécie de meio servo. Ela é a mistura do servo, de um determinado servo que eu não vou contar porque é spoiler, e também da menina chamada Mashi, que se fundiram e acabaram criando essa classe especial de servo, que é a Shielder. A Shielder, ela é a serva do protagonista de Fate Grand Order, o Fujimaru. Ela é basicamente um servo, obviamente, de defesa. Ela não tem nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem contra algum servo, mas a principal característica dela é o seu escudo, que serve tanto de ataque, mas principalmente para a defesa. E basicamente essas são as classes de servos, tanto normais quanto as classes especiais. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, alguma informação importante, deixa aqui nos comentários. E quem sabe eu também posso usar esse comentário para fazer um videozinho no futuro, hein? Quem sabe? Se gostaram dessas informações, acharam elas úteis para sua vida de alguma forma, deixa o seu gostei para dar ajuda aqui pros amigões aqui, se inscreve no canal caso não seja inscrito e é basicamente isso. A gente se vê no vídeo que vem e... Sayonara!